Olá, boa tarde. Hoje nós vamos nos falar sobre uma coisa que eu gosto muito, que são os sonhos. E como os sonhos, eles influenciam a nossa realidade, tá? O quanto o sonho nos ajudam. Olá, Conforto, bem-vindo, tudo bom? Olá, Dani, bem-vinda, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que muito me agrada, que são sonhos. E como os sonhos, na verdade, eles nos ajudam a construir novas realidades. O quanto eles nos ajudam, na verdade, a criar além do que nós imaginamos. Então, assim, nós sempre, e isso eu vou bater sempre em toda live, porque eu acho que isso é super importante. É muito importante que nós nos lembremos que a nossa mente consciente, quando nós usamos ela muito, quando nós somos uma pessoa super consciente, nós usamos no máximo 10%. Na minha opinião, poucas pessoas chegam a usar 10%. Tá, e 90% é inconsciente. Olá, Ana Lu, bem-vinda, Ana Lúcia. Então, por que isso? Porque imagine o seguinte, quando nós falamos em inconsciente coletivo, nós dizemos que o nosso inconsciente está conectado a todas as pessoas que estão no planeta, tá? Ou seja, quando eu penso em alguém, se essa pessoa ela é uma pessoa que ela tem muitos sonhos, ela tem muitos desejos, ela realmente se permite vivenciar e criar aquilo que ela quer, ou seja, ela tem a sua lista de realizações de sonhos, automaticamente eu penso nela, eu já penso em 1001 coisa para poder dar de presente para essa pessoa. Quando eu penso numa pessoa que ela quer lidar muito com a realidade, muito com aquilo que está na vida prática e ela acha que sonhar é perda de tempo, normalmente é aquela pessoa que nós pensamos nela e não temos a menor ideia do que dá para elas. Por quê? Porque nós nos conectamos com as pessoas também através do inconsciente coletivo. Por isso que muitas vezes você fala, eu lembrei de fulano e fulano me liga. Esses dias aconteceu isso. Eu falei, eu adoraria fazer isso. Aí uma pessoa me mandou um WhatsApp, que eu nem sabia que eu estava participando aí de um grupo que eu participo e que teve um sorteio. Eu sabia que tinha um sorteio, só não vi quem ganhou o sorteio. Aí me informaram que eu tinha ganho. Adivinha o que eu ganhei? Exatamente aquilo que eu estava desejando. Então isso ocorre muito, tá? De eu pensar em alguma coisa e falar, eu gostaria tanto de tal coisa, eu acho que seria tão legal fazer isso. De repente, alguém chega pra mim e fala assim, poxa, olha, me manda alguma coisa, me manda um convite, me fala, olha, aconteceu tal coisa, vai acontecer, você não quer? Isso sempre ocorre. Aí você vai dizer, e você acha que isso ocorre por quê? Primeiro, porque eu acho que nós temos que ter permissão para receber aquilo que nós queremos. Olá, Caroline, bem-vinda. Então, é óbvio, mas se eu não desejo, se eu não tenho sonhos, quando você pensar em mim, você vai pensar no quê? Eu brinco, é muito simples nós presentearmos as pessoas que têm desejos. E é muito difícil nós presentearmos pessoas que tudo elas dizem que elas não precisam. Pensa, tenta lembrar. Então vamos lá. Então, o primeiro ponto nós precisamos que o nosso inconsciente coletivo é como se fosse uma lista mesmo. Vou dar um exemplo muito interessante. Eu estou há uns 3 anos tentando encontrar a certidão de óbito do meu bisavô paterno, tá? Que ele que foi italiano que veio para o Brasil, porque é por conta da minha cidadania. E assim, sempre acontece alguma coisa e eu não consigo. E tá na minha lista de desejos, encontrar a certidão do Bisa, tá? Lá, pronto. Eu estava com a conexão aqui do escritório e ela decidiu que não queria trabalhar, então deixei agora no celular. Então, quando nós falamos nessa questão de como é que eu posso construir minha realidade ou novas realidades através dos sonhos. Então, pense comigo. Primeiro ponto, se o meu inconsciente ele está vazio, qualquer coisa que eu pense, qualquer coisa que eu desejo, ou que eu não desejo, né? Porque eu não desejo nada, como é que eu vou conseguir trazer energia para realizar isso?
Segundo, existe uma diferença muito grande, isso é muito importante deixar claro, é uma percepção empírica, é uma percepção que eu, Regina, venho tendo nesses últimos 31 anos de atendimento, tá? Na minha opinião, tá? O que eu observei nesses 31 anos aí, que todos nós temos merecimentos. Tá? Nós merecemos ser feliz, merecemos ter um bom relacionamento, nós merecemos ter uma boa saúde, nós merecemos ter o que nós quisermos. Então, merecimento, ao meu ver, todas as pessoas do planeta têm. Só que existe uma diferença entre o que... Tá, eu tenho merecimento, eu posso atrair, mas eu tenho que saber se eu tenho permissão para vivenciar ou manter aquilo que eu efetivamente atraí. Então, muitas vezes, isso me lembra uma frase que diz: cuidado com o que você pede nas suas orações, porque você vai recebê-la. E aí eu complemento, e aí você vai ter um problema. Porque uma coisa é eu querer algo, outra coisa é eu bancar algo. Tá? Isso é tão forte que normalmente o número de pessoas que ganham na Mega Sena e que 2 anos, no máximo 3 depois, estão numa situação financeira muito pior do que antes de ganhar, é altíssimo. Por quê? Porque as pessoas têm o merecimento de ganhar. Elas conseguem sonhar, elas conseguem materializar aquilo que elas querem. Mas elas não têm a permissão para usufruir ou para vivenciar aquilo que elas pediram. Então a pessoa, ela sonha com um grande amor, mas ela não precisa sonhar só com o grande amor. Ela precisa se preparar, trabalhar a sua permissão interna, a sua permissão familiar, para ela poder vivenciar e bancar aquele grande amor. Interessante isso, né? Porque normalmente nos dizem que nós temos que ter merecimento. Merecimento todo mundo tem. Isso daí não é um problema. O nosso problema maior é exatamente esse. Então, hoje nós vamos falar primeiro, tá? Nós vamos falar sobre 2 pontos. O primeiro são como é que nós podemos, tá, aumentar esse merecimento. Tá? E em segundo, como é que nós podemos aumentar essa permissão? Porque a partir do momento que se eu já tenho merecimento, o que eu preciso? Eu preciso abrir o espaço no meu inconsciente para que eu me conecte com aquilo que eu realmente quero. E para que aquilo possa chegar para mim, seja pelo meu próprio esforço, ou seja simplesmente como se dizia, uma graça do universo. Olha que interessante isso, né? Ou seja, tem coisas que eu vou ter que fazer, porque não tem outro jeito, e tem coisas que se realmente eu estiver pronto mesmo, ou pronta, eu vou ter a graça, ou seja, eu vou receber isso como um milagre, como muitas pessoas dizem, uma bênção, tá? Ou uma graça. Só que aí nós temos o segundo ponto, que é como é que eu, ao receber isso, eu vou ter condições de manter. Ou seja, eu vou ter permissão para vivenciar, usufruir isso que eu estou conseguindo. Tá, então eu vou lá, eu quero muito ganhar na Mega Sena, eu ganho na Mega Sena. Legal, esse é o primeiro passo. Mas esse é só o primeiro passo. Se eu não for para o segundo passo, tá, em pouco tempo, eu dei um jeito de me livrar daquele dinheiro, eu dei um jeito de me livrar do amor que eu queria, eu dei um jeito de me livrar do casamento que eu sonhei. É maluco isso, não é verdade? Porque de repente a gente fala, gente, mas e o segredo? O segredo diz que só eu desejar, é só eu colocar energia e aquilo vai ser meu. Então, por que agora você está me trazendo mais um degrau? Na verdade, não é um degrau, isso sempre aconteceu. Por que uma pessoa entrava no passado, acho que ainda entra hoje, como office boy, como estagiário e se torna o presidente? Será que se eu pegar aquela pessoa e colocar ela como presidente, ela banca? Ela não vai bancar. Por quê? Porque ela precisa ir subindo degrau a degrau para como se fosse uma questão dela conseguir bancar, conseguir manter aquilo que ela idealizou, que ela desejou. Então, primeiro nós vamos falar, hoje na nossa live vai ser dividida nessas 2
partes. A primeira parte é como é que nós podemos voltar a sonhar, como é que nós podemos revitalizar os nossos sonhos e como é que nós podemos estimular para que eles ocorram ou se realizem mais rápidos. Tá? E a segunda fase é quais são as atitudes, quais são os pensamentos, quais são os trabalhos psicológicos ou emocionais ou espirituais que eu preciso fazer para que eu possa me permitir viver aquilo que eu desejo. Tá? E não entrar num processo de sabotagem, ou seja, de criar um jeito de me livrar daquilo que eu tanto desejei. É muito interessante isso, porque se eu for contar histórias para vocês, eu posso contar 1000 histórias. Mas o que é importante é eu entender que são 2 fases. Então, a primeira fase é isso que eu estava falando. A nossa mente inconsciente, ela trabalha 24 horas por dia, tá? Ela funciona nesse ciclo contínuo e sem parar. O que faz a diferença? Se você vai dar trabalho para ela ou ela vai buscar trabalho. Numa das lives que eu realizei, acho que é na anterior, nós trabalhamos muito essa questão do quanto nós perdemos de energia focando no passado, sonhando com um passado que nunca mais vai voltar. Ou seja, por que eu não consigo sair do passado? Porque eu não estou criando ou trazendo coisas novas para o meu cotidiano. O meu cotidiano não está tão bom quanto eu acho que o passado foi. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Ou eu fico perdendo o meu tempo, eu fico usando a minha energia, criando uma briga interna, tá? Sonhando com um futuro que dentro de mim talvez eu nem acredite que ele vai ocorrer. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar essa energia que eu uso no passado, essa energia que eu estou usando no futuro sem um foco para criar o meu presente e criar o meu futuro. Como é que eu faço isso? Vamos entender, eu sempre gosto de explicar de uma forma muito simples. Então, assim, segundo a Cabala, dinheiro chama dinheiro e dívida chama dívida. Por quê? Porque toda vez que eu tenho dinheiro e eu estou vivendo uma situação financeira boa, eu penso em como ganhar dinheiro, eu penso em como economizar, onde investir, mas quando eu estou com muitas dívidas, eu foco no quê? Eu foco nas dívidas. E aí parece que quanto mais eu foco na dívida, mais dívidas aparecem. Por isso, dinheiro chama dinheiro, dívida chama dívida. Então, vamos lá. Partindo desse princípio, o que eu tenho pensado? O que eu tenho sonhado? O que eu tenho tido medo? Porque quando nós falamos em sonhar, nós também podemos pensar que tudo aquilo que está me gerando um grande medo é onde eu vou focar minha energia. Então, eu posso focar a minha energia inconsciente, ou seja, olá, Roseli, bem-vinda, tá? Eu tenho medo, sei lá, foi até uma brincadeira, né, que dentro da minha família, vamos deixar isso claro, né, nós tínhamos pessoas que estavam com muito medo de pegar a Covid. As pessoas que mais estavam com medo foram as pessoas que pegaram. Por quê? Porque o foco dela estava exatamente ali. Então, nós temos que tomar um cuidado. Onde é que está o nosso foco? Eu estou com medo do quê? Eu estou atraindo o quê? Tá? Então, óbvio que o medo, ele é uma energia muito forte. Por quê? Porque tudo que me gera medo, eu não consigo tirar da minha cabeça. É como se fosse um disco furado, que ele fica repetindo sempre aquela frase. É como quando o seu celular trava e ele fica lá parado naquela imagem, você não consegue ir à frente. Então, eu tenho que ver o que eu tenho pensado. Eu tenho focado num futuro bom, eu tenho agradecido, eu tenho criado prosperidade no meu dia a dia, tá? Eu tenho enriquecido o meu inconsciente com falta ou com prosperidade. Aí você vai me dizer, tá, como é que eu sei disso? É simples. O que eu mais penso?
Eu estou preocupada com o quê? Eu estou preocupada com os projetos que eu vou criar, eu estou preocupada com os lugares que eu vou conhecer, com as pessoas que eu vou conhecer, com o que eu ainda não realizei e eu quero realizar. Ou eu estou preocupada com a minha conta bancária, com o medo de pegar essa nova variante, com o medo de não ser amada, com o medo de não ser aceita, com o medo de não ser bom profissionalmente. Onde está o meu foco? Porque é nesse foco que possivelmente você vai estar colhendo. Então, eu tenho falado essa semana muito a frase, né? Plantar não é obrigatório, mas a colheita é. O que significa isso? Eu não preciso prestar atenção nisso, mas eu vou colher o que eu estou pensando, ou o que eu estou plantando ou criando. Então, a partir do momento que eu sei responder essa frase, tá? Eu posso automaticamente, conscientemente, começar a trabalhar e mudar isso dentro de mim. Como é que eu faço isso? Existe um exercício bem legal para criar prosperidade, e prosperidade é criar abundância, tá? Abundância na nossa vida de coisas boas. E é disso que nós falamos, né? O que são sonhos? Sonhos são coisas boas, senão seriam pesadelos. Tá? E que é muito interessante essa frase, porque eu aprendi isso com o Gasparetto lá uns 10 anos atrás. Ele dizia o seguinte: repita durante uma semana a frase: eu estou satisfeito ou satisfeita com a minha vida. Eu tenho tudo o que eu quero. Repete essa frase e vê qual é a primeiro pensamento que vem na sua cabeça. Na maior parte das vezes, o que vem na cabeça é: mas eu não tenho tudo o que eu quero. Eu não estou satisfeita com a minha vida. Por que nós fazemos isso? Porque a primeira semana, eu brinco, quando você faz essa frase, é interessante porque você fica irritada, você fica incomodada, você fica se sentindo mentindo para você. Por que isso ocorre? Porque você começa uma briga interna onde você está dizendo algo e que muitas vezes aquilo não é uma realidade, porque não é para aquele ponto que você está olhando. Você não está olhando para o que você tem satisfação na sua vida, você está olhando para o que você não tem, você está olhando para a falta. E quando eu começo a dizer para você que eu estou satisfeita com a minha vida, eu tenho tudo o que eu quero, automaticamente toda essa falta, ela vem à tona. Toda essa falta começa a berrar, não é nem a gritar, de que, olha, tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá faltando amor, tá faltando amigo, tá faltando dinheiro, tá faltando juventude, tá faltando tudo. Agora, depois que você passa uma semana falando esse mantra, você começa a perceber que as coisas começam a mudar a energia, começa a fluir melhor. Tá? Por quê? Porque o que eu sinto, nós temos aí duas vertentes, tá? A primeira vertente diz que a emoção provoca o pensamento, que provoca a reação fisiológica, tá? E uma versão que diz que o pensamento ou a imagem provoca a emoção, que provoca a reação fisiológica. Ok? Então vamos lá. Se eu estou pensando numa falta, tá? Eu tenho uma emoção que me vem quando eu penso em falta, tá? Ou uma imagem, ou uma situação que eu vejo. Isso me provoca, tá? Uma emoção. E o que essa emoção faz com o meu corpo? Ela me torna mais disponível ou menos disponível? Mais aberto ou menos aberto? Agora, se eu penso em algo que realmente me provoca essa sensação de plenitude, de abundância, de que eu realmente, sabe, eu tenho as coisas que eu quero. Olá, Daniela, bem-vinda. Tá? O que isso provoca? Tá? Quando eu falo isso, só quando eu penso em algo que está em falta, a minha própria expressão, olha como ela fica. O meu coração pesa, o meu corpo pesa, parece que o meu rosto até cai. Quando eu penso em algo que eu tenho, algo que realmente me faz feliz, olha o que ocorre. Eu estava assim automaticamente. Então, até óbvio que isso me torna mais aberta, óbvio que isso me torna muito mais consciente.
Daniela, digo mesmo. A Daniela está dizendo, bom estar com você. Eu digo mesmo. Fico muito feliz que você esteja aqui conosco. Tá? Então, o que nós precisamos? Primeiro, muitas vezes, quando nós falamos, nós temos alguns caminhos. Eu gosto de trilhar 2 ou 3 em paralelo. Como eu disse esses dias para um cliente, eu sou suspeita, porque para mim o importante é resolver o problema. O que resolver o problema, isso daí são técnicas, isso daí são ferramentas. O que é importante? Resolvermos a questão. Então, a primeira questão é nós usarmos o mantra. Para nós começarmos a criar dentro de nós essa abundância, essa percepção do que realmente nós queremos. Ah, Regina, mas eu não estou satisfeita com a minha vida, por enquanto você realmente não está, mas você pode vir a ficar. Então vamos começar a buscar o que te deixa satisfeita? Regina, eu realmente não tenho tudo que eu quero. Tá, e se você tivesse? Vamos começar a criar essa possibilidade dentro de você? Vamos criar essa possibilidade de você poder efetivamente ter tudo que você quer. E o que é tudo que você quer? Porque possivelmente você não quer o mundo. Você quer poucas coisas. Olha que interessante. Por que eu digo isso? Eu faço um desafio para você, como você quer pouco. Como nós desejamos muito pouco. Você vai dizer, e o que você me dá? Se você conseguir superar isso que eu estou te falando, eu te dou a coisa que eu mais gosto, um biscoito de rum da Copenhague. Mas tenho certeza que se você for honesto, eu vou ganhar um monte de biscoitos de rum. Por quê? Porque toda vez que eu dou esse desafio para alguém, as pessoas acham que é demais. E a partir do momento que eu acho que é demais, já significa que eu não tenho o suficiente. Então você vai pegar aí no seu computador, no seu celular, num papel, eu amo papel, tá? E você vai fazer 3 listas, ok? A primeira lista você vai escrever somente 100 sonhos materiais que você deseja ter. O que são 100 sonhos materiais? São coisas que você pode comprar. Pode comprar, cai dentro dessa lista, tá bem? Eu não posso comprar uma amizade, tá? Não se compra amizade. Não se tem amigo comprado, tá? Não se tem amigo pago. Isso é uma forma de se dizer que não tem amigo, tá? Amigo a gente conquista. Mas eu posso comprar uma blusa, tá? A Daniela tá dizendo também, amo lápis, eu sou viciada em papel, então tô pegando um outro aqui para nós continuarmos. Então, assim, sonhos materiais é tudo aquilo que eu posso comprar, tá? Eu quero um anel, eu quero comprar uma casa, eu quero pagar uma viagem eu quero fazer uma viagem para a lua, eu quero construir um prédio, eu quero plantar uma árvore, eu posso comprar árvore e plantar, eu quero criar alguma coisa. Então tudo que puder ser comprado, ser adquirido, é que vai fazer parte dessa sua primeira lista, ok? Então, sonhos materiais. Agora nós vamos fazer uma segunda lista, tá? Que são de sonhos sonhados, realizados. O que significa isso? É tudo aquilo que necessariamente você não vai pagar, mas vai ser uma realização sua. Eu lembro de uma propaganda da Mastercard que ela dizia assim, ela mostrava alguma coisa realizando e ela dizia assim, isso não tem preço, o resto você paga com Mastercard. Não é uma propaganda para o Mastercard porque não estamos ganhando nada aqui deles, mas me veio muito isso, é exatamente isso. Qual é o sonho que você quer realizar? Só que você tem que me escrever 100 sonhos, tá? Por quê? Porque eu quero que a sua mente inconsciente transborde de desejos, transborde de sonhos. Então, a primeira vez que eu fiz a minha lista, eu estava com uns 30 anos, mais ou menos. E eu lembro que, assim, eu fiz em uma semana. Tá? Eu já cumpri mais da metade da minha lista. E uma das coisas que era um dos meus sonhos, vocês vão rir, mas vamos lá. Eu queria muito
Eu acho, assim, os felinos incríveis. E eu falava, gente, já que é sonho pode tudo. Eu coloquei lá que eu queria uma tigresa, uma tigresa e uma pantera negra. Tá? Óbvio, né? Sonho, eu não preciso me preocupar. Passaram-se um ano após eu fazer minha lista, uma das minhas melhores amigas, tá? Uma das minhas melhores e mais antigas amigas, me deu um gato preto, que parecia uma pantera em miniatura. Eu fiquei olhando e falei, bom, eu não teria onde pôr uma pantera no meu apartamento. Mas o universo me mandou uma pantera. Eu olhava e falava, gente, isso não é um gato. Isso daqui é uma pantera. Tanto que o nome dele, por conta disso, ele viveu comigo 17 anos e se chamava Panther. E aí eu falava, gente, eu acho assim os felinos, como eu disse, incríveis. Eu ganhei uma gata manicum, que ela é toda malhada, ela parece uma tigresa, linda e óbvio, né, pequenininha, pesava quase 10 quilos. Ou seja, eu considerei esse sonho realizado. Eu tive uma pantera e uma tigresa. Só que, olha que interessante, na mesma época, dentro dos sonhos materiais, eu coloquei que eu queria ter, naquela época, nós estamos falando uns 20 anos atrás, não era como hoje, que nós entramos na internet e compramos tudo. Então, algumas coisas você tinha que comprar fora, não era tão simples. E eu lembro que eu coloquei que um dos meus sonhos era ter no mínimo 5 vidros de perfumes francês. Bom, aquele ano todo mundo que viajou me trouxe mini perfumes, aqueles kitzinhos de 5 perfuminhos, eu ganhei uns 5. E aí eu entendi que eu tinha que definir muito bem os meus sonhos. Assim como a questão do sonho realizado, que eu falei que queria uma pantera, mas eu nunca disse que tinha que ser uma pantera no tamanho natural. Me mandaram no tamanho mini, né? Fazer o quê? A sua terceira lista é a lista de também 100, tá? Habilidades ou empregabilidades que você queira aprimorar ou desenvolver na sua vida. Porque isso daqui vai te ajudar também a criar os objetivos do que você vai realizar nesse próximo ano. Tanto que uma das coisas que eu estou fazendo esse ano é olhando minha lista novamente. Tá? De tempos em tempos, de 3 em 3 anos, eu pego a minha lista e eu refaço. Tá? Eu já consegui realizar aqui 30%. Eu vou lá e preencho os 30% com novos sonhos, novas realizações. Tá? Por quê? Porque isso daqui vai me ajudar a sonhar. Vai me ajudar. Sem sonho significa que eu tenho que pegar coisas pequenininhas e coisas grandes. Porque senão eu não vou chegar a 100. Então, com isso, eu vou me permitindo criar essa abundância. E é muito importante que em algum momento, uma vez no ano, uma vez a cada 2 anos, você pegue essa lista e você vê o que você efetivamente realizou. A minha dica é que todos os anos você pegue essa lista e defina pelo menos 2 ou 3 objetivos baseados nessa lista. E olha que interessante, o mais interessante é que quando eu fiz a minha lista, muitas das coisas que eu realizei foram coisas que eu ganhei. Tá? Muitas das coisas dos sonhos materiais, e eu não comentava a minha lista com as pessoas, porque uma das regras é, você não precisa comentar, é para você. E como toda boa estudante, o que eu fiz a lista e eu não compartilhei a minha lista com os amigos. Mas muitos amigos acabaram me proporcionando experiências, ou seja, realização de sonhos, tá? Ou até sonhos materiais que eu ganhei, sem eu nunca ter falado para eles. Ou seja, olha como o nosso inconsciente funciona. E eu ouvi de uma pessoa dizer para mim o seguinte, que era muito fácil me dar presente, porque ela olhava na loja e tudo ela lembrava de mim. Eu pensei na minha lista. Óbvio que você também pode receber um desses sonhos em momentos inadequados, isso ocorre. Mas tudo bem. Em relação às habilidades e empregabilidades. Então, uma das habilidades que eu coloquei era dominar minha raiva. Tá? Eu sou uma pessoa colérica, sanguínea. Tá? Como toda boa italiana, que é o que eu mais tenho em mim.
Então, controlar o meu gênio, dominar o meu gênio, dominar minha raiva, minha impulsividade, eu levei alguns anos, mas hoje eu posso colocar com certeza essa questão de que eu consegui realizar ou preencher essa habilidade. Uma outra habilidade é a questão da gratidão. Eu acho que na vida nós temos que ser grato. E durante um período, muitas vezes eu parava durante o dia e falava, tá, o que nós podemos ser grata que ocorreu hoje? Era um dos meus exercícios da habilidade lá que eu tinha para realizar. E assim, isso foi também para idiomas, isso foi para técnicas que eu não dominava. Então, esta é uma forma de nós fazermos, nós criarmos uma lista. Outra forma de nós aumentarmos a nossa capacidade, tá? Então, aqui, primeiro vamos preencher. O segundo é trabalhar com mantras. Mantras ou palavras de... Como é que nós podemos falar isso? Palavras de poder, tá? Por exemplo, a minha avó materna, ela dizia uma frase para mim, que eu podia realizar qualquer coisa que eu quisesse, porque eu tinha o sangue Kanap correndo nas minhas veias. Tá? E por isso, eu era uma Kanap, eu podia realizar o que eu quisesse. Olha que interessante, né? Mas eu não tenho o sobrenome Kanap. Meu pai achou que se colocasse, eu iria ficar... Meu pai achava que pessoas com nomes grandes não eram tão inteligentes. Então, em casa, nós não podíamos ter mais do que 3 nomes. Tá? Então, isso é uma coisa... coisas do meu pai. Enfim. Então, toda vez que eu pensava em algo que eu queria realizar, pensava comigo, óbvio que eu vou conseguir. Minha avó me disse que eu vou conseguir porque eu tenho sangue dela. É impossível eu não conseguir realizar. E muitas vezes é muito interessante porque as pessoas olhavam essas frases de poder como se eu fosse prepotente. Na verdade, eu só estava afirmando aquilo que eu ouvi da minha avó por anos. Você é capaz. Então, você pode criar a sua própria frase, como por anos eu usei a frase, eu tenho muita sorte. Eu sou muito abençoada, eu tenho muita sorte. Cara, eu tenho muita sorte. Tá? O que isso significa? É onde eu coloco o foco, de novo, da minha mente inconsciente. Tá? Quando eu falo, eu tenho o dedo podre para relacionamento, o que eu estou fazendo? Eu estou olhando, eu estou fazendo a minha mente inconsciente olhar para todos os relacionamentos que podem não dar certo. Então, eu entro numa sala, tem 100 homens, eu vou me atrair por quem? Por aquele homem que com certeza vai dar chabu, não vai funcionar a minha relação. Por quê? Porque é aquilo que eu estou mirando. Você vai dizer, Regina, você é maluca, isso não é real. Tá, então vamos lá, vamos fazer uma brincadeira. Eu queria que nesse momento você não pensasse, tá, no macaco vermelho, tá, com o nariz branco. Não pensa no macaco vermelho com o nariz branco. Eu já te disse, não pensa no macaco vermelho com o nariz branco. É proibido pensar no macaco vermelho com o nariz branco. O que você está pensando? Qual é a imagem que você tem dentro da sua mente nesse momento? É de um coelho azul? Com lacinho cor-de-rosa? Ou é de um macaco vermelho, tá, com o nariz branco? Por quê? Porque nesse momento, o que eu estou fazendo? Eu levei você a isso. Eu trouxe essa consciência do macaco vermelho com o nariz branco. Tá? Você nem sonhou com um coelhinho azul de lacinho rosa. Tá? Então, se você nem sonhou, olá, bem-vindo. Se você nem sonhou, como é que você vai pensar? É exatamente isso. Tá? Quando no segredo eles falam, você tem que sentir, você tem que vivenciar, você tem que, sabe, sentir como se aquilo fosse real. Na verdade, o que ele está te dizendo é, coloque foco. Ai, mas eu tenho que ser positiva, porque pessoas negativas não vão funcionar. Cara, isso não é foco. Vamos lá, vamos para o que é importante, é foco. Se você for positiva ou negativa e você tiver foco, você vai conseguir o que você quer. Se você for positivo ou negativo e não tiver foco, você não vai chegar onde você quer. Senão toda pessoa positivista seria linda, estaria super bem casada e
automaticamente seria rica. Isso não é verdade. Quantas pessoas negativas que a gente conhece que são ricas? Ou são bem casadas, ou são magras e lindas. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Eu sempre falo, o que vai diferenciar é, se você está numa estrada e você é uma pessoa mais positiva, você vai estar caminhando numa estrada com flores. Se você é mais negativa, você vai caminhar numa estrada sem flores. O que é importante é o foco. E o nosso foco hoje qual é? Fazer com que a sua mente inconsciente ela fique abundante. Fazer com que você saia dessa energia de falta. Que você olhe para o que você realmente deseja, não para o que você não quer. Entendeu? O que você realmente deseja? Você pensa nisso ou você pensa no que você não tem? Onde você está focando sua energia? Onde você está focando o seu pensamento, o seu foco? É essa a sacada. Entendeu? Então assim, você pode usar também, né? Voltando aqui, fazer a lista. Você pode usar o teu mantra pessoal, ou você pode usar o mantra que eu falei que era do Gasparetto. Eu estou satisfeita com a minha vida, eu tenho tudo que eu quero. Absolutamente tudo. Tá? E se você quiser acrescentar, inclusive tal coisa. Tá? Por quê? Agora lembra, ao usar esse mantra, a primeira semana é meio complicado. Por quê? Porque você vai ficar numa briga interna muito grande. E essa briga interna consome a nossa energia. Mas a partir da segunda ou terceira semana, você vai se dar conta que é muito fácil você olhar para aquilo que você realmente quer. E não para o que você não quer. Então é como se nós fizéssemos um ajustezinho na sua mente. Para você poder efetivamente olhar para aquilo que você deseja. Agora, esse é um ponto. Tá? O outro ponto, porque aqui nós estamos falando da questão do atrair, tá? Do abrir espaço dentro de nós. E para abrir espaço, uma das coisas que você também pode fazer é fazer uma lista de tudo. Normalmente eu recomendo que sejam no mínimo 60 itens. Aí você vai dizer, cara, você adora números grandes, por que isso? Por que você não me fala 6? Por que 60? Por que não 10? Por que 100? Porque nós estamos falando em abundância. Abundância é muito, entendeu? Não é são centenas. Por que 60? Porque quando você busca 60, você vai buscar até as pequenas coisas que estão te incomodando. Então, pelo menos uma vez, assim, a cada 6 meses, eu faço essa minha lista dos 60 itens. Por quê? Porque cada item desse... Então, vamos lá. Eu, Regina, tá? Deixa eu ver uma coisa que aconteceu esse ano. Tá? Uma das coisas que eu sabia é que eu ia ter que trocar o meu celular, ok? Por quê? Porque ele estava tendo pequenos probleminhas. Afinal, né, o celular hoje foi criado para durar 2 anos, né? Uma coisa incrível. Ainda mais quando você usa muito. Então, estava lá na minha lista trocar de celular. Parece uma coisa boa isso. Mas isso daí é como se tivesse aberto um buraquinho, tá? No meu campo eletromagnético, na minha aura. Então, cada vez que eu pegava o meu celular, o que eu lembrava? Eu preciso trocar o meu celular. Tá? Então, enquanto eu não colocasse isso numa lista, automaticamente é como se eu tivesse com uma goteira energética que estava pingando a minha energia diariamente, cotidianamente, gotinha por gotinha. Então, vamos imaginar que o seu carro está com um risquinho que está te incomodando. Vamos imaginar que a sua camisa predileta, ou a sua blusa predileta, caiu um botão. Vamos imaginar que aquela meia que você adorava furou e você precisa trocar ela ou costurar. Vamos imaginar que você perdeu uma chave e você precisa mandar fazer. Isso daqui são todas pequenas coisas que você sabe que tem que realizar e que estão te incomodando e que você está ignorando. Então, cada vez que nós temos coisas que estão nos incomodando, que nós não estamos tolerando, isso daqui consome energia nossa. Então, imagine que para cada coisa que esteja te incomodando hoje, você está perdendo energia diariamente.
tá? Segundo a segundo. Quando chega no final do dia, como é que você tá de energia? Energia baixa, pessoas com baixa energia, baixa realização. Ok. Então, o que nós podemos fazer? Fazer uma lista por escrito. Porque quando eu escrevo essa lista, o que acontece? Essa ali é como se eu fechasse a minha torneira, em vez de cair uma gota, começa a cair meia. Quando eu vou lá e eu resolvo aquele problema, eu fui lá e comprei o celular novo. Legal. Eu fui lá e coloquei, ok. Aqui parou, eu fechei a torneira, eu não perco mais energia com isso. Então, quanto menos coisas eu tiver que me incomode, que eu tenho que tolerar, maior é a quantidade de energia que eu tenho para realizar os meus sonhos. Olha que legal, tá? Agora nós precisamos, tá? Até olhando ali o tempo, nós precisamos falar que a primeira coisa está alinhada com o seu merecimento. Aqui no merecimento, nós precisamos de um pouquinho de esforço, tá? Eu não gosto muito dessa palavra, todos vocês sabem, porque eu acho que as coisas têm que fluir. Se não fluir, não tem por que perder tanta energia naquilo. Mas existe algo que é o exercício, tá? Eu não consigo escrever bem se eu não escrever. Eu não consigo falar um idioma se eu não estudar. Tá? É que eu não acho que isso seja esforço, sabe? Para mim, talvez a palavra certa, vamos trocar esforço porque eu não curto muito ela, seja dedicação. Então, nós precisamos de dedicação. Assim como eu me dedico toda quarta-feira a vir aqui fazer uma live e falar de um assunto que eu acho importante. Tá? Para mim não é um esforço fazer a live, mas está envolvido mais com a minha dedicação a essa questão de contribuir, de trazer informação, de poder ajudar as pessoas, tá? De poder falar para as pessoas que dá para mudar as coisas, que dá para a gente fazer diferente. Entendeu? Então, nós precisamos de dedicação. A dedicação, ela está totalmente ligada ao teu merecimento, tá? Não adianta ter o merecimento se você não tem a dedicação. Mas aí nós temos, tá? Que é outra coisa que nós chamamos da permissão, tá? E a permissão está ligada ao quê? Está ligada a eu estar em harmonia comigo e com eu estar naquilo que vamos falar que a palavra correta talvez seja o bancar, tá? Se eu quero viver uma relação de amor com alguém, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer para bancar uma relação de amor? Talvez seja a capacidade de desenvolver lá na minha listinha a habilidade de me amar, de me aceitar como eu sou, de me acolher como eu sou, de não tentar mudar quem eu sou para agradar o outro. Porque se eu conseguir me amar, se eu conseguir me aceitar, se eu conseguir ser uma pessoa com quem eu me casaria comigo, será que eu não vou atrair exatamente pessoas que também gostariam de estar casada com uma pessoa exatamente como eu sou? Agora, se eu não me amo, se eu não me aceito, se eu não me casaria com você, como é que eu posso desejar que outra pessoa se case comigo? Só para entender. Se eu acho que o tempo inteiro eu tenho que me adaptar aos outros, eu nunca consigo estar inteira. Se eu não consigo estar inteira comigo, me aceitando, como é que eu vou estar inteira com você te aceitando? Como é que eu vou poder te amar se eu não consigo nem me amar? Como é que fica aquele mandamento que diz amai ao próximo como a ti mesmo? Você fica só na primeira frase, na primeira parte. Amai ao próximo. Tá, mas eu só posso amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, se eu me amar. Então, o bancar está nisso, de eu poder entender que quando eu consigo algo, aquilo está vindo pelo meu merecimento e pela minha permissão. Porque senão eu vou me sentir culpado. Nós amamos uma culpa. Gente, a culpa é uma coisa que deveria ganhar Oscar, tá? Porque é o que mais... Se eu ganho um salário a mais do que meu amigo, eu me sinto culpado. Se eu sou feliz e o outro não é, eu me sinto culpado. Se minha mãe não é feliz, eu estou culpado. Tudo eu quero assumir a culpa para mim. Esqueço que a minha história é totalmente diferente da do outro. Então, se permitir é isso, é entender que você está vivendo aquilo que é seu direito, que é aquilo que você colocou dedicação. Óbvio, se eu me dedico ao relacionamento, o
que vai acontecer? Eu vou ter um relacionamento bom. Se eu não me dedico, se eu não estou presente, se eu não estou inteiro, como é que eu quero um relacionamento bom? Então não adianta só o merecimento. O merecimento, ele tem que estar casado aqui com a minha dedicação. E ele tem que estar casado com a minha permissão de eu entender, tá? Que eu sou merecedora. E eu preciso para isso fazer uma coisa muito simples. Na verdade, duas. A primeira é entender que a culpa, ela serve para me mostrar algo, mas ela não pode servir para me aprisionar. Então, se eu não consigo resolver essa culpa, você precisa buscar um jeito de resolver. Tá, vai rezar, vai orar, vai meditar do porquê dessa culpa. Se primeiro ela é sua, ou ela vem de um contexto familiar, ou ela vem de um contexto cultural. Tá? Só para entender. Segundo, essa questão que nós fazemos que é absurdo, que é nos comparar. O tempo todo nós vivemos comparando o que nós temos com o que o outro tem, esquecendo de uma coisa muito importante. Será que o outro quer é o que eu quero? Por exemplo, de repente o teu sonho de consumo pode ser uma hiper mega salada com tomate, com pepino, com azeitona, com tudo que você possa imaginar. Tá? Eu não como tomate nem pepino. Eu não sonho em ter essa salada. Então, se eu for me comparar porque você tem a salada e eu não tenho a salada, automaticamente vai dar chabu na minha vida. Por quê? Porque eu não quero aquilo. Eu posso até ter, mas se eu tiver, eu vou estar feliz. E como dizia Paulo Coelho, existem sonhos caros e sonhos baratos, mas todos os sonhos têm um preço. E eu estou disposta a pagar esse preço por esse sonho que é teu e não é meu? Tá? Eu acho que meu pai foi um pai incrível para mim. Foi o melhor pai que eu poderia ter. Mas eu nunca casaria com meu pai. Nós dois tínhamos os gêmeos similares. Seria uma guerra. Mas para minha mãe ele foi o marido perfeito. Para mim ele foi o pai perfeito. Então eu preciso parar de olhar o outro como referência dos meus sonhos. Eu preciso ser presidente. Eu quero ser presidente, ou CEO, ou CFO de algum lugar. Eu quero ter o meu próprio negócio. Eu quero viver a estabilidade de ter um negócio. Eu quero um homem apaixonado, que significa que eu tenho que dar atenção para esse homem. Porque senão minha vida vira um inferno. Não, eu quero me dedicar à carreira. Se eu quero me dedicar à carreira, talvez eu tenha que repensar um homem muito apaixonado. Porque talvez eu... Regina, agora você está falando limitação. Não, eu não estou falando limitação, eu estou falando em sonho. Cada um de nós temos sonhos. E eu tenho que entender qual é o meu sonho e qual é a cobrança que eu recebo, seja dos meus pais, dos meus amigos ou da sociedade em que eu vivo. Então, quando eu falo que nós podemos sim transformar a nossa realidade através dos nossos sonhos, é que, primeiro ponto, eu preciso sonhar, eu preciso voltar a desenvolver essa capacidade, e até verificar quais os sonhos que eu abandonei pelo caminho, mas que para mim eram muito importantes, que eu preciso realizá-los. Tá? O segundo ponto é, esse sonho é meu? Eu realmente sonho com isso? Eu quero isso? Ou eu, na verdade, não quero nada disso, eu quero outra coisa totalmente diferente. Outro ponto é, eu banco esse sonho? E se eu quero esse sonho, eu vou me perdoar por estar realizando esse sonho? Eu vou me acolher por estar realizando esse sonho? Eu vou celebrar por estar realizando esse sonho? Ou esse sonho é o início de um pesadelo? Uau! Porque se o sonho não é meu, ele se torna um pesadelo. Eu sempre sonhei eu tenho como referência minhas tias. Minhas tias na minha vida foram muito boas para mim. Tá? Eu não tenho o que reclamar. Então eu sempre sonhei em ser uma tia incrível. Eu acredito que para minha sobrinha eu consegui isso. Para o meu sobrinho ainda não. Ele ainda é muito pequeno para dizer isso. Mas eu ainda quero ser uma tia incrível para ele. Para isso eu preciso dedicar tempo.
Para isso eu preciso dedicar energia, eu preciso dedicar dinheiro. Se esse não for o teu sonho, não adianta, porque você não vai ser feliz. Então, quando você for fazer a lista dos teus sonhos, não pergunte para ninguém qual é o sonho dele ou dela. Faça o seu sonho. Se depois você quiser fazer uma lista de sonhos em comum, eu acho muito legal. Mas primeiro eu tenho que saber o que eu sonho. Tá? Eu lembro muito de uma cena daquele filme Noiva em Fuga. Tá? Quando o rapaz diz para a noiva, né, que vive, toda vez que vai se casar ela foge. Ele diz para ela: você não tem noção nem do tipo de ovo que você gosta. Como você pode ter noção de quem você ama? Porque cada vez que ela encontrava um namorado, ela começava a comer o mesmo tipo de ovo que ele comia. Então, o cara gostava de ovo mexido, ela começava a comer ovo mexido, porque era o predileto dela. O cara gostava de ovo pochê, ela só comia ovo pochê. E cada vez que ela trocava de namorado, ela trocava o tipo de ovo predileto dela. E quando ela volta para ele, porque ela também abandona ele, né, no altar, ela vira para ele, quando ela bate na porta que ele abre, ela fala para ele: ovos mexidos. Outro tipo de ovo, eu não me lembro. E ele olha para ela e fala: como? E ela diz: você me disse que enquanto eu não soubesse qual era o meu tipo de ovo predileto, eu não saberia o que eu quero. E é muito interessante. Aí ela diz para ele: eu experimentei não sei quantos tipos de ovos para descobrir qual era o meu tipo de ovo predileto. E é isso que eu quero que você entenda. Quais são os seus sonhos prediletos? Porque só assim você vai poder mudar a sua realidade. Só assim você vai poder fazer a sua mente inconsciente trabalhar a teu favor e não contra você. Só assim você vai estar feliz e você vai estar se dedicando e não se esforçando para ter uma relação. Seja com que ou com quem for. Gente, eu quero agradecer. Desculpa por todo esse ano que nós passamos juntos. Semana que vem é a última live desse ano. Foi assim, gratificante estar com vocês, desafiante, porque descobri ter que criar uma live nova toda semana e falar coisas diferentes ou coisas iguais de forma diferente todas as semanas não é tão simples. Mas foi muito, muito gratificante. Então eu quero agradecer a todos que estiveram conosco. Talvez eu não os veja na semana que vem, mas eu vou estar aqui. Mas assim, eu queria deixar claro que foi muito gratificante e eu sou muito grata por essa oportunidade de estar com cada um de vocês e poder contribuir, mesmo que seja um pouquinho, com cada um. Tá, eu espero assim vê-los na semana que vem. Nós vamos entrar em férias, então nós paramos dia 23, eu e o Juraceiro estamos parando em férias e voltamos no dia 10 de janeiro, tá? Semana que vem é a nossa última live. Então assim, quem eu não ver, eu quero desejar um Feliz Natal, uma boa entrada de ano e dizer que você fez diferença na minha vida. Por quê? Porque cada vez que eu preparei uma live, eu sei que meu inconsciente estava se conectando com todas as pessoas que participam da live. Então, muitíssimo obrigada. Um beijo e vejo vocês semana que vem. E boa sorte com as listas de vocês.